No livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 15, diz que após a leitura da lei e dos profetas, pelos chefes dos judeus, pelos principais sacerdotes, levantaram-se a grande questão, a grande pergunta, dizendo: se alguém tem uma palavra de exortação para o povo, dizei-a. E é exatamente essa palavra que eu quero trazer para vocês, uma palavra de orientação, de recomendação e de encorajamento. Exortar significa apontar uma direção, e exortação só é válida dentro de um contexto de fé se é realmente algo vindo da parte de Deus por meio do seu evangelho, por meio da sensatez, da sabedoria que vemos em Cristo e no proceder de Jesus em tudo aquilo que Ele nos mostra, através daquilo que Ele é, daquilo que Ele orienta para a sua casa. E quando eu me refiro à casa, eu me refiro à sua igreja, que somos nós, visto que sabemos bem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus habita cada crente que verdadeiramente está nele. E Ele sabe exatamente aqueles que são seus e aqueles que não são seus. Como diz 1 João capítulo 3, versículo 10, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que amam e os filhos do diabo são aqueles que odeiam. E isso é muito fácil de percebermos e notar. Então, quando se fala, se alguém tem uma palavra de exortação, é se alguém tem um apontamento, um direcionamento, segundo a verdade de Deus, em amor, porque tudo que Deus faz para a salvação do homem, para crescimento, para a edificação da sua igreja, do seu corpo, fortalecendo a igreja local, para que ela tenha uma voz gritante, que anuncie de maneira relevante, irrefutável e contundente o reino de Deus, levando os homens a terem a oportunidade de deslumbrarem a luz de Deus por meio da sua igreja local. E a voz da igreja local é a voz do reino de Deus, como disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, assim que Jesus começou a pregar a palavra de Deus, Jesus dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o chamado da igreja local é ser fortalecida na mensagem de uma nova consciência, de uma mudança de mente, de uma transformação de mente, para que os homens possam então crer naquela boa notícia do Evangelho, que traz para nós exortação, edificação e consolação. Isso é a profecia, como Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3. E nós não podemos abrir mão disso. Então, quando alguém tem a oportunidade de falar alguma coisa, e realmente esse alguém tem algo para dizer, que é uma exortação para nós, para a igreja, ele deve dizer. E a exortação não é alguém gritando, dizendo que tem razão. Não é alguém xingando, não é alguém intimidando ninguém. Na verdade, a exortação é uma palavra de amor, segundo o Evangelho, que nos transforma, que nos muda e nos ajuda. Eu estou mandando essa mensagem aqui lembrando do pastor Anderson, que tem sido um homem de Deus e tem ministrado uma palavra muito coerente, muito sensata e muito profética nesses dias difíceis. E eu queria dizer que ele não está sozinho nessa exortação que ele tem a dizer. O que ele está dizendo somente agora, porque esse é o tempo no qual Deus o tem visitado e o provocado a se posicionar dessa forma, não o faz pensar que ele está sozinho. A voz dele não é uma voz solitária, porque muitos já estão batalhando nessa virtude, nesse caminhar, nessa direção há algum tempo. Mas o pastor Anderson tem sido levantado por Deus nessa hora, nesse momento, como uma voz que muitos podem ouvir, a começar do lado de dentro da igreja, na plataforma evangélica, institucional, que realmente está corrompida. É só notar como os grandes medalhões conhecidos no Brasil e no mundo afora, eu que cheguei dos Estados Unidos há pouco tempo, estou no Brasil há 3 meses e meio, já sabia disso quando fui e quando volto. Vi um estado pior, mensagens superficiais, artificiais. Todo sermão acaba com um envelope na mão pedindo dinheiro para alguma coisa. Detalhe, esses medalhões sempre cada vez mais ricos e o seu povo cada vez mais sofrido, abandonado, como se o papel da igreja fosse simplesmente ensinar as pessoas a ter uma barganha com Deus de troca, a fim de que os seus líderes vivam como reis,
É todo mundo rei Salomão, mas ninguém quer ser discípulo de Jesus verdadeiramente. Quer todos sorrir e contar piadas programadas, querem todos fazer aquilo que Deus não mandou fazer, que não muda verdadeiramente a estrutura dos outros, porque eles deixaram de ser transformados. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 2, do versículo 6. Se eles foram alguma coisa em outro tempo, não sei, mas agora não comunicam mais nada, porque se comportam realmente como coronéis, achando que sabem mais do que os outros, quando na verdade se mostram meninos. Paulo disse também em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, que quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de meninos, mas eles ainda tratam as coisas como meninos. E meninos no poder é um grande juízo da parte de Deus. Então eles, com as suas riquezas, com seu dinheiro, com seus carros, com tudo, realmente pensam em si, não olham o todo do povo. Se fossem verdadeiramente de Deus, estariam dividindo tudo com todos e não usando o nome de Deus para se promoverem em qualquer questão que seja da vida social. A vida espiritual teria que falar mais alto. Como disse Spurgeon disse que a graça que me salva é a mesma graça que me muda. Do contrário, não é graça. Então o evangelho tem que ser algo todo para a vida do ministro. E o caos que nós vemos aí na fragilidade da igreja, no sentido que dizemos da formação de obreiros, de ministros, de crentes, é justamente a fragilidade de conhecimento, de unção verdadeira. Quando eu falo unção, não falo aquelas jogatinas, aqueles movimentos espiritualistas de um lado para o outro. Quando eu falo unção de Deus, eu falo da unção de 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 27, que diz que a unção de Deus nos ensina tudo, nos faz conhecer tudo, porque andamos com Ele, estamos nele, nos submetemos a Ele. Então, pastor Anderson, em nome de Jesus, essa palavra é para encorajar você também, continue nessa força, porque o Espírito de Deus está sobre você, o Espírito de Deus está sobre nós, e existe um exército que realmente não aceita mais isso, alguns atuando na plataforma do lado de dentro, outros na plataforma do lado de fora. Eu vim do mundo agora e me misturei com todos os tipos de línguas, nações, tribos, muitas etnias. Eu falo para você, o que eles precisam é o mesmo que o Brasil precisa, do Evangelho de Jesus Cristo, de homens que se posicionem contra essa bagunça, essa mentirada. E eles se incomodam mesmo quando alguém se levanta como uma voz vinda de Deus, no momento que Deus deseja, para trazer para eles um conserto, um juízo, se é que querem, se é que admitem, porque parece que não, ficam muito irritados e confrontados. Mas eu te encorajo no nome de Jesus. A palavra de Deus diz, em Amós capítulo 3, no versículo 7, se eu não me engano, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. O que você sabe, o que você fala, eu também sei. E muitos outros que não estão em evidência, porque trabalham apontando o caminho da esperança e da vida. Trabalham resgatando pessoas, trabalham pagando para trabalhar e não tirando de ninguém nada. Pelo contrário, dando as suas vidas, entregando tudo, porque esse é o nosso chamado. Nós sabemos quem é Jesus, nós amamos Jesus, nós fazemos tudo para a glória do amor de Jesus, fazemos tudo para a dignidade de Jesus, e por isso somos achocalhados, ridicularizados, injuriados, perseguidos. Mas nós sabemos a esperança, sabemos a promessa que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, versículo 10 ou 12. Bem-aventurados nós somos quando disserem todo mal e nos perseguindo, nos maldizerem e disserem todo mal, mentindo ao nosso respeito. Eu sei que você é um homem de Deus, sem conhecer você, é pelo Espírito de Deus que fala na tua boca. Ser encorajado, meu irmão, ser tu forte no Senhor, porque o Senhor é contigo, homem de Deus, homem valente. Um beijo gigante para você, para sua família, e esses que falam contra você, profeta do caos, é porque não conhecem as escrituras, e eu fico impressionado com isso. Não conseguem ter uma percepção espiritual genuína, não conseguem discernir o olhar de Deus sobre todos nós. E o olhar de Deus para nós é bom, é de amor, por isso é de exortação, para que a gente possa consertar e melhorar cada dia mais. Perto está o dia do Senhor, ele vem sem demora. Apocalipse 3, versículo 11 diz: perto está o Senhor, guarda o que tens, porque eu venho sem demora. Beijo gigante para você, sua família. Deus abençoe seu ministério, a igreja viva por ti, e que possamos juntos pregar o Evangelho em todos os lugares, em todas as salas, em todas as plataformas. O mundo é a plataforma onde o Evangelho deve ser ministrado, trazendo esperança, trazendo fé,
trazendo amor, trazendo para as pessoas um encontro com Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.